Bom dia! Continuando a nossa leitura, estamos na Bíblia na versão corrigida e revisada da SBTB, Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, traduzida para a língua portuguesa por João Ferreira de Almeida. Vamos ver hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 3. Jesus cura no sábado, versículo 1 até o versículo 12. Versículo 1. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Versículo 2. E estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. Versículo 3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. Versículo 4. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Versículo 5. E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Versículo 6. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Versículo 7. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia. Versículo 8. E de Jerusalém, e da Idumeia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. Versículo 9. E ele disse aos seus discípulos que lhe tivessem sempre pronto um banquinho junto dele por causa da multidão, para que o não oprimisse. Versículo 10. Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos tinham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. Versículo 11. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Versículo 12. E ele os ameaçava muito para que não o manifestassem. Escolha dos 12 apóstolos. Versículo 13 até o versículo 21. Versículo 13. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis e vieram a ele. Versículo 14. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Versículo 15. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Versículo 16. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro. Versículo 17. E a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Versículo 18. E a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão, o Zelote. Versículo 19. E a Judas Iscariotes, o que o entregou. Versículo 20. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Versículo 21. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. O pecado contra o Espírito Santo. Quem comete esse pecado contra o Espírito Santo é pessoa que não foi salva ainda. O pecado contra o Espírito Santo. Versículo 22 até o versículo 35. Versículo 22. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: Tem Beelzebul,
e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Versículo 23. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Versículo 24. E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Versículo 25. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Versículo 26. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Versículo 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Versículo 28. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfemas com que blasfemarem. Versículo 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Versículo 30. Porque diziam: tem espírito imundo. Versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. Versículo 32. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. Versículo 33. E ele lhes respondeu, dizendo: a quem é minha mãe e meus irmãos? Versículo 34. E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Versículo 35. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Terminamos aqui o capítulo 3 do Evangelho de Marcos. Grato por você ouvir essa mensagem. Que essa mensagem possa fazer diferença na sua vida para melhor. Deixe um joinha e compartilhe essa mensagem para quem você conhece